Olá, amados, aqui do canal Academia da Vida. Eu estou gravando esse vídeo nesse momento porque entendo a importância de fazer isso. Nessa semana, nós perdemos uma grande guerreira, nós perdemos uma mulher que foi um exemplo de vida, ela foi um exemplo na sua vida, mas que também ela foi um exemplo na sua morte, na sua partida. Eu lembro que lá no início do ano 2000, quando a pastora Ludmila Ferber iniciou a sua carreira solo e, portanto, ela teve ali uma maior autonomia, uma liberdade para direcionar o seu ministério com a música. E eu me recordo de quantas vezes nós, e eu digo nós porque não apenas eu, mas os nossos amados irmãos do nosso ministério, da nossa igreja, o quanto nós fomos abençoados com as canções da pastora Ludmila, quantas orações nós fizemos, tendo por fundo as canções da pastora Ludmila, quantas lágrimas de quebrantamento, de arrependimento, quanto desejo profundo em nosso coração por encontrar a intimidade com Deus, por viver a intimidade com Deus. A nossa vida na Terra deveria ser, e na verdade ela é, eu digo deveria porque muitas pessoas não entenderam isso ainda, deveria ser uma vida de propósito, uma vida usada por Deus para abençoar outras pessoas. Hoje as igrejas estão repletas de pessoas que entendem que ali vão encontrar a solução para os seus problemas. De fato, Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Mas a grande questão é que muitas pessoas, elas, na sua ânsia, no seu desejo de conquistar, de alcançar, de solucionar, elas não conseguem parar para pensar que Deus quer muito mais do que isso delas, que a nossa vida não consiste naquilo que recebemos de Deus, a nossa vida não consiste naquilo que achamos que Deus tem que nos dá, mas que há um propósito muito maior, há algo muito mais importante do que as bênçãos que nós achamos que precisamos. E não estou aqui para julgar. Quando eu conheci Jesus, eu ainda era uma criança, aos 2 anos de idade, e a minha família, ela conheceu Jesus na hora do desespero, e Jesus resolveu os nossos problemas, Jesus nos curou, nos transformou. Imediatamente a minha família se rendeu ao Senhor. Meu pai então tornou-se um obreiro na casa de Deus, tornou-se um pastor, e como pastor viveu até os últimos dias de sua vida. Mas nós vemos pessoas hoje que acham que igreja é apenas um lugar onde elas vão satisfazer os seus desejos, as suas vontades, onde vão ter as suas necessidades supridas por Deus, mas se esquecem do quanto as suas vidas precisam ser rendidas, entregues, colocadas no altar de Deus, num quebrantamento sincero, profundo diante de Deus, reconhecendo que nós somos pecadores e que a única coisa nessa vida que realmente nós merecemos é a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que, portanto, nenhuma outra coisa merecemos a não ser a morte por causa dos nossos pecados. E muitas pessoas ficam aí achando que elas têm direito ou reivindicando bênçãos de Deus como se merecessem ou como se Deus tivesse alguma obrigação para com elas. A pastora Ludmila, durante a sua vida, enquanto esteve saudável, fisicamente falando, foi uma adoradora. Levou milhares de pessoas a adorar, a se arrepender, a se quebrantar, a buscar uma vida de santidade. Diante de Deus, e nos ensinou isso. Realmente nos ensinou. Junto com a pastora Ludmila, tantos outros adoradores ali na primeira década, né, no início do ano 2000, nos inspiraram também. Pessoas, algumas estão aí até hoje, continuam fazendo a mesma coisa até hoje. Uma época muito rica, em que esses homens e mulheres não desejaram ser estrelas,
apenas entenderam que tinham um chamado, uma missão de trazer quebrantamento e santidade para a Igreja do Senhor. O que me emociona não é a morte em si da pastora. É claro que toda morte ela traz tristeza para aqueles que ficam, especialmente para a família. Mas o que me emociona é a convicção, a firmeza de uma mulher que, mesmo sabendo que não lhe restava muito tempo de vida, ela se propôs a viajar todo o Brasil, levando a adoração com toda a sua intensidade. Seu pulmão já não lhe permitia o prolongamento das palavras, das frases, das suas canções. Muitas vezes ela precisava improvisar ali. Às vezes tentava fazer o que ela fazia anteriormente, mas ela percebia que já não podia. Mas mesmo assim, embora sua voz não transmitisse força, vigor físico, nós víamos uma força na sua alma que era imensa. E às vezes eu fico envergonhado de mim mesmo, porque nós às vezes, realmente, como eu disse, a gente quer que Deus faça alguma coisa, a gente quer que Deus resolva alguma questão nossa, e a gente às vezes fica se questionando por que Deus não nos responde, por que Deus não faz. E aqui eu especialmente, eu nem falo tanto de questões pessoais, materiais. Deus tem me abençoado em muitas coisas, mas às vezes a própria questão ministerial, nós queremos fazer mais, realizar mais, e às vezes encontramos tantas dificuldades e nos colocamos a orar e até mesmo às vezes a questionar a Deus. E quando eu olho para a pastora Ludmila e vejo que quando ela percebe, ainda que acreditando no milagre, acreditando na cura, mas eu creio que existe um momento onde a pessoa, ela então cai em si e ela percebe que a vontade de Deus para ela é outra, e parece que ela ganha ainda mais força quando percebe que a vontade de Deus é levá-la para junto dele, e que mesmo que ela não tenha mais tempo, ela então empenha-se com mais força, como quem sabe que precisa ser intensa pelo pouco tempo que lhe resta. Ela nos ensina a ser uma pessoa de Deus, ela nos ensina mostrando que, assim como grandes mártires, aliás, eu tenho aqui um livro, esse livro é clássico, o livro dos mártires. Eu, quando li esse livro, eu também senti muita vergonha de mim. Pastora Ludmila, assim como tantos homens e mulheres, alguns inclusive sem nome, alguns cujo nome não sabemos, morreram de maneira absurda, simplesmente por não negarem a Cristo. Tiveram a oportunidade de continuarem vivos, de permanecerem no seio de suas famílias, mas não tiveram por preciosas suas vidas, mas preferiram entregar-se ao martírio, à morte. Não era qualquer morte, eram mortes cruéis, eram mortes precedidas de tortura, que nem vale a pena mencionar aqui, porque algumas pessoas nem estariam preparadas para ouvir o relato de como essas pessoas morreram. A pastora Ludmila, ela não deixa a peteca cair, ela continua confiando no seu Deus, sabendo que há algo muito mais valioso do que a nossa própria vida, sabendo que em quem ela sempre creu e manteve-se nessa fé. E Filipenses, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é isso que temos que ter em mente. O viver é Cristo. O viver não é ter as tuas necessidades supridas. O viver não é tornar-se a pessoa mais rica da família, do bairro, da cidade. O viver não é ter o aplauso
das pessoas, mas o viver é Cristo. E somente uma pessoa que vive no Espírito e não na carne consegue entender isso. Essa é uma coisa que não se revela na carne. Essa é uma coisa que não se tem a revelação vivendo na carne. Somente vivendo no Espírito nós vamos entender o que Paulo disse, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu, você, que me assiste agora, nós precisamos refletir sobre a nossa vida e se temos sido realmente servos de Deus, se realmente temos servido a Deus da maneira certa. Em alguns eventos, em alguns congressos, né, em que eu pude participar, e ali a pastora Ludmila era quem ministrava o louvor, eu pude ver ali uma mulher realmente apaixonada pelo que fazia, pela adoração, uma mulher que sempre se entregava à adoração, nunca viu uma estrela sobre a plataforma, nunca viu uma estrela no altar. Ali era a adoradora. Aliás, se podemos chamá-la de estrela, podemos chamá-la no sentido de que ela apenas refletia uma luz maior, um luzeiro maior. Ela apenas refletia a glória de Deus, assim como as estrelas refletem a luz do sol. Ela refletia a luz de Deus, a glória de Deus. Se nesse sentido podemos chamá-la de estrela, mas ela não era alguém que exaltava a si mesmo, mas é alguém que sempre procurava diminuir para que a glória de Deus abundasse naqueles que estavam naquele ambiente. Nos ensinou durante a vida a sermos adoradores, nos auxiliou pelas suas canções a nos aquebrantarmos diante de Deus. E eu não choro de tristeza por sua partida. Eu não tinha nenhuma intimidade com ela. Posso dizer que a conheci pessoalmente por estar no mesmo espaço físico em alguns eventos. Mas eu me emociono pela vida, pelo exemplo, pelo que ela deixa, pelo seu legado. Não apenas quando a sua saúde estava perfeita, mas principalmente quando estava debilitada. Sinto-me honrado por ter sido tão abençoado desde o início de seu ministério, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela obra de Deus. O que nós aprendemos essencialmente com a pastora Ludmila Ferber é que precisamos ter uma entrega completa no altar de Deus. Uma entrega completa aos pés do Senhor. E é isso que devemos fazer. Até breve, pastora Ludmila. Um dia adoraremos ao Senhor juntos, na glória, nos céus, onde você, com lucro, já está lá. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.